Já sentiu como se a vida estivesse te esmagando? Como se cada golpe fosse demais para suportar? Eu vivi isso intensamente. Há alguns anos, minha vida parecia um campo de batalha. Um divórcio doloroso me deixou com o coração em pedaços, as finanças em colapso e uma sensação de fracasso que me fazia questionar meu valor. Cada dia era uma luta para não desistir, e eu me perguntava se Deus ainda me via ou se eu estava destinado a quebrar sob a pressão. Numa noite, com a casa silenciosa e meu coração em frangalhos, peguei minha Bíblia quase por desespero. Meus olhos caíram em 2 Coríntios 11, 23, 28, onde Paulo lista suas torturas: trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, naufrágios, fome, frio. Fiquei chocado com a lista assustadora de sofrimentos que ele enfrentou e sobreviveu. Como alguém podia ser tão inquebrável? Mas confesso que naquele momento, suas palavras pareciam distantes. Como a força de Paulo poderia me ajudar se eu mal conseguia me levantar? Na igreja ouvia pregações sobre perseverança, mas me sentia um estranho. Minha oração era um grito abafado: Deus, por que estou sofrendo tanto? Você está comigo? Minha vida parecia uma série de golpes, cada um mais pesado que o anterior. Eu queria crer, mas a dor do fracasso era mais alta que minha fé. Mas naquela noite uma faísca brilhou na escuridão. E se a força de Paulo viesse de Deus? E se, como ele, eu pudesse ser inquebrável, mesmo na minha dor? Não tinha forças, but that question made me hold the Bible tighter, hoping God would show me how to endure like Paul did. Eu me lembro de como a dor me consumia. As noites em claro, revisitando as discussões do divórcio, eram como facadas. As contas atrasadas e a solidão pareciam me sufocar. Tentei manter a esperança buscando apoio, orando, mas cada novo obstáculo era um golpe. Minha mente voltava para 2 Coríntios 11, mas a dúvida persistia. E se eu não for forte como Paulo? Pensei em como ele enfrentou açoites, prisões, naufrágios, e ainda assim seguiu em frente. Minha crise não era tão extrema, mas a sensação de estar quebrando era real. Na igreja ouvia testemunhos de pessoas que superaram dificuldades e isso aumentava minha culpa. Por que eu não conseguia perseverar? Minha irmã, sempre um pilar, dizia: Deus te sustenta mesmo quando você não vê. Mas eu me sentia tão fraco, como se meus sofrimentos fossem grandes demais. Minha fé era uma chama tremendo, mas a lista de Paulo em 2 Coríntios 11, 23, 28 me dava um fio de esperança. Eu queria acreditar que, como ele, eu poderia ser inquebrável pela graça de Deus. A dor era como uma corrente me arrastando para baixo, mas eu decidi lutar. Pensei que, se me esforçasse, poderia superar a crise. Tentei reconstruir minha vida. Busquei novos empregos, conversei com amigos, tentei ser forte para minha família. Mas cada rejeição no trabalho ou lembrança do divórcio era como outro golpe, e eu me sentia afundando. Minha vida parecia um deserto, onde cada passo era mais pesado que o anterior. Na minha fé, mergulhei na Bíblia, buscando força. Voltei a 2 Coríntios 11, 23 e 28, lendo a lista de Paulo: açoites, prisões, perigos nos rios, perigos no mar. Tentei imaginar como ele suportou tantas torturas. Tentei orar, pedindo coragem, mas minha mente divagava para a dor. Deus, por que estou tão fraco? Como Paulo continuou. Minha fé parecia uma corda frágil, prestes a romper. Fui aos cultos. Participei de grupos de oração tentando encontrar Deus. Um pastor pregou sobre 2 Coríntios 11, dizendo que a força de Paulo vinha da graça de Deus, não dele mesmo. Anotei, tentei crer, mas a dor voltava à noite, como uma tempestade. Na igreja, via pessoas confiantes e isso aumentava minha dúvida. Minha irmã orava por mim, com uma certeza que eu não tinha, mas eu me sentia preso num ciclo de desespero. Minha vida era uma batalha contra a sensação de estar quebrando. Numa noite, após mais uma rejeição de emprego, sentei na sala com a Bíblia ao meu lado. Estava exausto de tentar sozinho. Só consegui murmurar: Deus, se você sustentou Paulo, dá-me força para não quebrar. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança,
esperando que Deus, como esteve com Paulo, me tornasse inquebrável. Naquela noite, quando murmurei, Deus, dá-me força, algo mudou. Peguei a Bíblia com o coração pesado e voltei a 2 Coríntios 11, 23, 28. Em trabalhos, em prisões, em açoites, em perigos de morte. Li sobre Paulo, que enfrentou uma lista assustadora de torturas e permaneceu inquebrável. Pela primeira vez, aquelas palavras não eram apenas histórias, eram um convite vivo. Era como se Deus estivesse sussurrando na minha alma: minha graça te sustenta, como sustentou Paulo. Percebi que todo esse tempo eu tentava ser forte sozinho. Mas Deus queria me tornar inquebrável pela sua graça. Comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em Paulo, que sobreviveu a naufrágios, fome, prisões pela força de Deus. Pensei em como ele disse em 2 Coríntios 12, 9: minha graça te basta. Minha dor, meu divórcio, minha crise não eram maiores que a graça de Deus. 2 Coríntios 11 me mostrou que Deus estava comigo, mesmo nos golpes mais duros. Naquela noite, orei diferente. Deus, faz-me inquebrável pela tua graça. Uma paz suave envolveu meu coração. Não era como se o divórcio tivesse desaparecido ou as finanças estivessem resolvidas, mas eu sabia que Deus estava comigo. Pensei em como Paulo continuou sua missão, mesmo após tantas torturas. Minha fé, por menor que fosse, era suficiente. Naquela noite, dormi com uma leveza nova, sabendo que Deus estava me sustentando, tornando-me inquebrável. Depois daquela noite, comecei a caminhar com uma nova força. A dor ainda estava lá, o divórcio, as finanças, mas eu não me sentia mais quebrado. 2 Coríntios 11, 23, 28 se tornou minha âncora. Deus sustentou Paulo e ele me sustentava. Comecei a confiar que sua graça era suficiente, como foi para Paulo. Isso mudou como eu orava, como enfrentava a crise, como via minha própria história. Decidi parar de lutar sozinho. Continuei buscando trabalho, reconstruindo minha vida, mas com fé que Deus estava comigo. Minha oração mudou. Em vez de pedir com desespero, agradecia pela graça divina. Criei uma rotina simples. Lia 2 Coríntios 11, orava com confiança e descansava na força de Deus. Aos poucos, o desespero perdeu força e senti uma resiliência que não explicava. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia minha dor, com vergonha de parecer fraco, mas quando contei como a graça de Deus me tornou inquebrável, vi pessoas se conectarem. Um irmão disse que minha história o inspirou a perseverar após uma demissão. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. 2 Coríntios 11 me lembrava que Deus sustenta, como sustentou Paulo. Aos poucos vi mudanças. Consegui um trabalho temporário que aliviou as finanças. Uma conversa honesta trouxe paz ao meu coração sobre o divórcio. Minha fé cresceu, não por minha força, mas porque Deus era fiel. Minha história estava se tornando um testemunho de que a graça de Deus torna inquebrável, mesmo na pior das torturas. Se você está enfrentando golpes que parecem te quebrar, quero te dizer: Deus pode te tornar inquebrável, como fez com Paulo. Minha jornada me ensinou que 2 Coríntios 11, 23, 28 é uma promessa viva. A graça de Deus te sustenta, não importa a tortura. Paulo enfrentou açoites, prisões, naufrágios e saiu inquebrável. Deus está trabalhando na sua vida agora, te fortalecendo para vencer. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore com confiança. Diga a Deus sua dor e creia na sua graça. Segundo, comece pequeno. Leia 2 Coríntios 11, 23, 28. Ore por 1 minuto. Confie na força divina. Terceiro, busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho. E você também não está. Falar sobre sua crise pode trazer esperança. Acima de tudo, creia que a graça de Deus te faz inquebrável. 2 Coríntios 11 promete que ele te sustenta, como sustentou Paulo. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 23, 28 e ler em voz alta. Peça a Deus para te tornar inquebrável.
Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, faz-me inquebrável pela tua graça. Depois, dê um passo. Sua história, com todas as suas dores, é o lugar onde Deus quer te fortalecer. E se esta mensagem tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa ouvir que Deus torna inquebrável. Vamos caminhar juntos, confiando na graça que sustentou Paulo.